Boa tarde, comunidade de Lima Duarte. Hoje, dia 3 de junho de 2021, está começando mais um programa Adalgisa na Rádio. Este é o nosso 12º programa e você pode acompanhar hoje temas relacionados ao meio ambiente. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química da Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque. Junto comigo, apresentando este programa hoje, está a professora Beatriz. Boa tarde, professora Beatriz. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serrana. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Eu sou Beatriz, professora de Sociologia da Escola Adalgisa. O que nós teremos no programa de hoje, Beatriz? Você pode nos apresentar a pauta, por favor? Hoje teremos no primeiro bloco os informes da escola com o diretor Paulo Afonso e uma super entrevista com a gestora do Parque de Bitipoca, Clarice Silva, que será feita pelo aluno Vinícius Joaquim e a professora Valquíria, e, claro, músicas com o professor Enéris. Então é isso, pessoal. Fique conosco nesta tarde e vamos ouvir agora a nossa música tema do programa. Iniciando nosso bloco 1, boa tarde. Eu gostaria aqui de agradecer a sua audiência aqui nesta tarde de quinta-feira. Esse é o nosso 12º programa da Escola Adalgisa na Rádio. E agora, neste primeiro bloco, eu quero dar as boas-vindas ao nosso diretor, Paulo Afonso Vieira, que vai nos trazer alguns informes da escola. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde, Beatriz, que conduzem tão bem esse programa nessa tarde. Boa tarde a nossa querida ouvinte, mas também hoje participante ativa conosco, a Clarice, né? Que vai estar aqui nos presenteando com seus conhecimentos e com as suas belas reflexões sobre as questões ambientais, né? Locais e não locais. Quero também saudar o Enéris, que está aí dando apoio nas músicas, a Poliana, que está sempre aí também conosco no programa, e o Vinícius, né? Que está aí também nos ajudando mais uma vez em fazer esse belo programa, ok? Eu confesso que eu estou um pouco apreensivo, porque, na verdade, é o primeiro programa que eu participo, né? Diretamente, tá bem? O Lídio pediu que eu fizesse hoje os informes do programa, uma vez que ele está num outro compromisso online também, né? Então, eu venho, em nome da escola, trazer os principais informes para essa semana, não é? Que tem no meio dela, na quinta-feira, o dia 3, né? Os informes, na verdade, são da semana toda, tá bem? Mas são informes importantes e que, na verdade, são informes que sempre são atuais. Primeiro, e muito repetitivo, né? É a questão da importância do contato com a escola, né? Através da devolução dos PETs, através da busca dos PETs, né? Que são os planos de estudo tutorados. Esses planos é que nos mantêm conectados, estudante e escola, né? Essa conexão tão fundamental nesse momento de distanciamento e isolamento social tão necessários também, né? É importante que os alunos tenham sempre essa preocupação de buscar os PETs, realizar as atividades, devolver os PETs. Isso de forma remota ou de forma presencial, né? Através dos PETs impressos, ok? É também uma novidade desses últimos dias a questão dos livros didáticos, que também é um outro material, um instrumento fundamental na nossa conexão. Então, os alunos que não buscaram devem buscar os livros didáticos, mas tendo cuidado de levar para a escola os livros didáticos do ano passado, que fazem falta para outros colegas, ok? Então, é importante que nós mantenhamos essa comunicação. Com relação aos kits merenda, a escola já está providenciando a aquisição dos gêneros e no final do mês de junho nós vamos ter mais uma entrega de kit merenda. Então aguardem para daqui a alguns dias, ok? Nós vamos ter também uma novidade e vocês devem aguardar. Nós vamos ter mais uma avaliação que a secretaria chamou de avaliação trimestral. Então em breve vocês receberão de forma remota e de forma impressa uma pequena avaliação para vocês fazerem. Para que essas avaliações? Essas avaliações é para registrarem exatamente esse contato, estudante-escola, escola-estudante. Elas têm mais, o valor delas é muito maior dessa importância da conexão
do que propriamente do valor de acertos e erros na avaliação, tá bem? Então, ela é fundamental que ela seja feita com o maior carinho possível, ok? Bom, então é isso, esses são os informes, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar nesse belo programa e dizer que esse programa tem um papel inclusivo muito forte e muito importante para a comunidade, né? Porque ele faz essas informações e as notícias, né? E os belos conteúdos aqui apresentados chegarem a todos, inclusive aqueles que ainda não têm o acesso à internet e às novas tecnologias de comunicação e informação, ok? Muito obrigado, então, pela oportunidade. E, concluindo, quero lembrar, né, nós tivemos a doação de sangue sábado passado, né? Sábado passado tivemos a doação de sangue, né? E essa também é uma iniciativa da Rádio Serrana e da Escola Adalgisa de Paula Duque, ok? Muito obrigado, uma boa tarde. Valquíria, a palavra é sua. Muito obrigada ao nosso diretor, Paulinho. Muita informação importante. Então, aluno, fique ligado conosco, tá? Não perca o seu contato com a sua escola. Eu quero chamar a professora Beatriz. Muito obrigada, Paulinho, Valquíria, por tantas informações, né? Reforçando aí que é sempre importante que, apesar do distanciamento social, a escola, né, está presente, nós profissionais estamos presentes e preocupados, né, de também nos estarmos fazendo presente na vida de vocês, né? Seja de forma remota, né, seja de forma presencial, com o kit de alimentação, com as apostilas impressas. Então, nunca se esqueçam disso. E agora, para dar uma animadinha, professora Neres, quais serão as nossas músicas? Beatriz, temos música sim. Temos um pedido muito especial aqui do professor Bruno, dedicando a sua amada Valquíria a música Meio Sem Querer, da banda Catedral, e Maria Gadu, Timbalauê, pedido da Bia mesmo, da professora Bia. Vamos de música, galera! É isso aí, pessoal. Hoje, dia 3 de junho de 2021, você está conosco aqui na Rádio Serrana FM, escutando o nosso programa Adalgisa na Rádio. Essa é a nossa 12ª edição. Agora, neste bloco 2, eu quero apresentar a vocês a Clarice Nascimento Lantelme Silva. Ela é a gestora do Parque Estadual de Ibitipoca. Vou falar um pouco do currículo da Clarice para vocês. Ela possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Ela possui pós-graduação em Administração e Manejo de Unidades de Conservação e mestrado em Ecologia aplicada ao manejo e conservação dos recursos naturais. É analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, atuando na gerência do Parque Estadual do Ibitipoca, e já foi gerente também do Parque Estadual da Serra do Papagaio. Já atuou como chefe de unidade de conservação também no ICMBio, nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral e Parque Nacional do Caparaó. Ela tem experiência na área de unidades de conservação, uso público, incêndios florestais, regularização ambiental, fiscalização ambiental, recuperação de áreas degradadas, agroecologia, educação ambiental, turismo, projetos participativos e plantas medicinais. Olha que participação maravilhosa da Clarice aqui conosco. É uma honra ter você conosco. Clarice, boa tarde. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde aos ouvintes, toda a população de Lima Duarte e Ibitipoca. É um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso de receber você, Clarice. Nós temos aqui algumas perguntas que nós selecionamos para conversar com você, já que em breve, né, no dia 5 de junho, nós teremos o Dia do Meio Ambiente. Nós escolhemos esse tema para conversar a respeito dessa temática do meio ambiente, com enfoque também no nosso Parque Estadual de Ibitipoca, que é a nossa joia rara aqui da região. Então, a primeira pergunta que eu farei para você, lembrando que eu e o Vinícius estaremos te entrevistando nesta tarde. A primeira pergunta é: que ações de conscientização para a preservação do meio ambiente estão sendo feitas no Parque Estadual de Ibitipoca? Bom, Valquíria, o objetivo do parque, né, já é
por si só, a conservação. O parque é uma unidade de conservação. Então, a própria existência do parque já é uma ação de conscientização. Mas, é claro, dentro, né, das nossas atividades, a gente trabalha, está sempre trabalhando a fim de sensibilizar as pessoas, sensibilizar a sociedade para a causa ambiental, para que a gente possa ter uma qualidade ambiental maior, seja, né, dentro da nossa própria casa, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Atualmente, né, a gente pode dizer assim que a educação ambiental que faz essa função da conscientização, né, a gente trabalha a educação ambiental de uma forma bastante transversal em todas as nossas atividades, porque eu falo com os funcionários do parque, desde quando eles estão falando bom dia para o visitante, eles já estão fazendo educação ambiental, né, porque a gente está recebendo uma visita numa casa que foi preparada para receber visitas, e uma casa onde a gente quer que as nossas visitas saiam diferentes, que elas saiam sensibilizadas com a questão ambiental. Mais especificamente, a gente também tem feito trabalhos muito nas redes sociais, né? Por conta da pandemia, a gente, é o que a gente tem agora, né? São as atividades que a gente consegue fazer, né? E com a visitação também, ali no contato com os visitantes. A própria sinalização do parque, ela já é educativa desde a entrada do parque, né? O visitante já começa, já tem regras, a gente tem o nosso guia do visitante também, onde tem as regras, as orientações, as regras de conduta. Então, desde o momento que a gente já começa a orientar o visitante como que ele tem que se comportar dentro de uma área natural, a gente já está fazendo educação ambiental. E nas redes sociais, a gente tem feito lives. O ano passado a gente fez bastante. Foi no momento, inclusive, que quase ninguém fazia live ainda. Então, a gente teve muita participação. Agora já está todo mundo um pouco cansado de live, né? O mundo passou a girar em torno disso. Então, hoje a gente vai fazer a mesma live que antes dava 300 pessoas, agora aparecem menos pessoas. Mas foi bem legal, e quem quiser assistir essas lives, elas estão gravadas no IGVT do Instagram do parque. Nossas redes sociais tem o perfil @PEIBitpoca, né? Então lá vocês podem consultar e assistir algumas dessas lives. Tem algumas outras que não ficaram gravadas, mas a maioria está lá, tem de vários temas. Então é dessa forma que a gente busca sensibilizar. Mas, como eu disse, né, é intrínseco do parque essa conscientização. A gente quer que o visitante ele capte a mensagem que a gente quer passar, às vezes só com a própria caminhada, as sensações, né, que ele vai ter ali dentro do parque, uma sensação de prazer, de bem-estar naquele ambiente natural. Então, a gente está bem direcionado para esse trabalho, né, com o visitante e hoje nas redes sociais. Esperamos que em breve a gente possa retornar com as atividades presenciais. Muitas atividades de conscientização a gente faz através de cursos de capacitação, é uma forma também de transmitir. Tem um evento que a gente, inclusive, até conseguiu realizar o ano passado, mesmo no meio da pandemia, que acontece em julho, o ano passado foi em outubro, que é um dia no parque, é um dia que o Brasil inteiro faz atividades dentro dos parques. Então, esse ano a gente espera também conseguir realizar e vamos ver o que vai aparecer aí na programação, o que a pandemia deixar a gente fazer. É muito interessante, realmente. Clarice, de que forma a aproximação entre as escolas e o parque pode contribuir para uma maior relação da população com o parque e também uma maior conscientização sobre a importância da preservação ambiental? Oi, Vinícius, boa tarde. Então, gente, é fundamental essa aproximação, né? Porque o parque é como se fosse uma extensão da escola, né? O parque é uma escola a céu aberto. E não só, né, a escola ir até o parque, mas o parque ir até a escola, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Essa aproximação é muito importante, né, gente? Na escola, as pessoas estão num momento de abertura para o conhecimento, né? É um momento de crescimento individual, de interação humana, onde a gente trabalha as habilidades, os conhecimentos e os valores. E nessa hora é muito importante a gente ter o que a gente até chama de alfabetização ambiental,
né, fazer com que na formação do indivíduo, né, exista já esse valor, né, o valor da conservação ambiental, né? Para que serve isso? Por que fazemos isso, né? Então, é um momento muito importante. Então, essa aproximação com a escola, ela tem que ocorrer, né? No parque, a gente recebe muitas escolas, principalmente, já percebemos o mês de maio e outubro, eu falo, são os meses das escolas, né? E tudo isso também, infelizmente, desde o ano passado, a gente não pôde realizar. Mas é muito importante essa aproximação. E nós ficamos felizes de tê-la conosco no nosso programa hoje, porque estamos aprendendo bastante já, né? A próxima pergunta para você, Clarice, é como se dá a relação de uma unidade de conservação com o turismo? E qual a importância do turismo nessa conservação do meio ambiente, né? O turismo também ele pode ser uma ferramenta de conscientização ambiental? Sim, bom, para a gente entender, né, essa relação da unidade de conservação com o turismo, a gente tem que entender também que existem várias categorias de unidade de conservação, né? Cada categoria tem um objetivo específico, todas elas têm um objetivo de conservação, mas elas são separadas em categorias porque tem um objetivo mais específico. No caso da categoria parque, né, o que aparece de diferente é exatamente o turismo, né? É uma categoria de unidade de conservação que foi criada com o objetivo de promover a visitação pública, de promover o turismo, além dos outros objetivos, né, que é a pesquisa, a educação ambiental, a preservação dos recursos bióticos e abióticos, mas todas elas têm, né, as unidades têm essas características, mas o parque se diferencia das outras porque ele dá o destaque a esse objetivo do turismo. E o turismo é, de fato, uma grande ferramenta de conservação, né? Como eu já até falei lá no começo, né, que quando a gente coloca a sociedade dentro do parque, a gente tem uma chance grande de sensibilizar as pessoas para que elas saiam dali com uma consciência maior da importância da conservação, né? Hoje, se a gente for observar a sociedade brasileira, a maior parte da população nunca foi num parque, nem sabe o que é. Tá? Se a gente for observar isso, é a realidade brasileira. Não é uma cultura brasileira visitar parques, diferente de outros países, né, com destaque. Aí vamos pegar os Estados Unidos, onde foi criado o primeiro parque do mundo, o Parque Nacional de Yellowstone. É uma cultura do americano visitar parques, sabe? É diferente do brasileiro. Isso ainda é muito incipiente. Então, a gente tem que a maior parte da população brasileira nunca visitou um parque. A gente tem também um outro grupo, aí já bem menor do que, né, esse bolão da maioria da sociedade, que é um grupo que já foi uma vez ou poucas vezes num parque. A gente tem também um grupo ainda bem menor, que são os frequentadores. E um outro grupo menorzinho ainda, que são os apaixonados por parque. Os apaixonados são aqueles que participam de conselho, que querem saber tudo o que está acontecendo, não só com o olhar do turista, mas com o olhar da gestão também, né, que fiscaliza, né, que está ali junto para colaborar e para contribuir, que se sente também dono, né, se sente responsável por aquela área. E o que a gente quer? A gente quer que essa maioria da sociedade passe para aquele grupo dos que, eu fui uma vez, poucas vezes. Esses que foram poucas vezes, uma vez, que eles passem a ser frequentadores e que os frequentadores se tornem os apaixonados. Porque quando a gente tiver invertido essa lógica, né, de que a maioria da sociedade esteja dentro desse grupo dos apaixonados, pode ter certeza que a qualidade ambiental do nosso país, da nossa sociedade, do nosso meio ambiente vai ser melhor. Esse é o nosso grande objetivo, né? Porque a unidade de conservação ela é uma pequena amostra, né, do todo, né? Então, assim, se a gente consegue usar esse pedaço para mostrar o que é uma área conservada, uma qualidade ambiental, a gente conseguir levar isso para fora da unidade, a gente pode conseguir melhorar a nossa realidade nessa relação do homem com a natureza, né? Que, infelizmente, ela se desvinculou muito com o nosso histórico, né? A história das civilizações ela
ela vai se desvinculando muito da natureza, inclusive passando a depredá-la, né? Sem levar em consideração que nós dependemos dela. Então, a gente precisa retomar esse laço, essa relação homem-natureza. Clarice, eu achei realmente muito interessante essa proposta, porque quem sabe as pessoas visitando, os turistas vindo, vendo a beleza do parque, se conscientizem mais, vendo a beleza, para cuidar mais e de todas as questões de ambientalização, e aí elas se conscientizam mais. Só que às vezes é preciso limitar um pouco as pessoas por questões de conservação do parque. E isso, às vezes, vai contra os interesses dos empresários locais. Como é feita essa mediação? Bom, o Parque Estadual de Ibitipoca, em Minas Gerais, ele é o único parque que tem limitação de visitantes. Isso aconteceu porque ali, por volta do final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve o boom do turismo muito grande aqui no parque, né? Então, começaram a perceber que estava tendo alguns impactos indesejáveis com a visitação, né? E também acaba também depreciando a experiência da visitação. Não é só a questão ambiental que está em jogo. Está em jogo também a experiência da pessoa, né? Você vai para uma área natural com uma expectativa de um passeio que você não vai encontrar o que você encontra na cidade, que são aglomerações, né? Então, tem a ver com essa questão da experiência. Mas, naquela época, foi muito mais direcionado até a parte da ambiental. Naquela época, também, não tinha... O Brasil não tinha um conhecimento bom do que a gente tem hoje de estratégia de manejo desses impactos, né? Hoje, a gente tem muita técnica, muito conhecimento sobre os manejos dos impactos, que naquela época não tinha. Mas, então, passou-se a se fazer um estudo da capacidade de carga do parque, né? A capacidade de carga, então, ela é feita... O IEF, hoje, ele usa uma metodologia, que é a metodologia criada pelo ICMBio, né? Que é o órgão ambiental federal que cuida das unidades de conservação, onde a gente vai definir quantas pessoas cabem naquele lugar de acordo com a experiência que a gente quer proporcionar. Então, vai caber mais ou menos pessoas se a gente quer que as pessoas fiquem mais ou menos isoladas, né? Tem questões também de segurança, que são fatores limitantes para esse número de pessoas. Tem questões... Quer ver um exemplo? A janela do céu, a gente tem um fator limitante lá, que é o tempo que as pessoas gastam para fazer a fotografia da janela. Então, o lugar, às vezes, comporta até mais gente. Mas como tem a questão da fila e o tempo que ela precisa ali para fotografar e para que todo mundo consiga fazer sua foto, vira um fator limitante para o número. Então, o número de visitantes ele não se baseia somente com questões físicas, ambientais. Também com a questão da experiência e as questões gerenciais também, onde envolve, por exemplo, as questões de segurança. Por exemplo, você pode ter, não aqui no caso do Ibitipoca, mas você pode ter uma travessia que a capacidade de carga física dela dá um número, por exemplo, 150 visitantes por dia. Mas essa travessia tem um pernoite que no meio dela tem um alojamento que tem 30 camas. Então, não é mais 150, né, gente? É 30. Entenderam? Então, assim, tem questões gerenciais também que podem limitar o número. Os interesses locais, né, eles vão estar ali sempre, porque os empresários eles dependem dessa visitação do parque, né? Isso pode gerar realmente um conflito, mas quando a gente faz essa gestão toda de forma participativa, quando a gente traz não vou nem falar só os empresários, né? Toda a população local, o trade turístico como um todo, que aí envolve serviços de alimentação, de bebidas, de hospedagem, de condução de visitantes, né? Os guias, todos esses serviços, quando eles participam da gestão, esses conflitos eles são mitigados, né? Então, realmente é uma questão que mexe com todo mundo, né? O IEF tem muita responsabilidade com relação a isso, não quer de forma alguma que nossos atrativos maravilhosos sejam depreciados, e hoje a gente tem tecnologia para isso, para resolver isso,
E também não queremos que a experiência do visitante seja ruim, que ele volte e fale. Lembra quando eu falei daquela curva de engajamento que a gente fala, né, que a gente faz aqueles que nunca vieram passar a vir, aqueles que nunca vieram, se eles vierem uma vez, a experiência deles for ruim, eles não voltam, ainda ficam ainda com antipatia de parque e não dão o valor que a gente queria que eles dessem, né? Então, assim, a experiência tem que ser boa, a gente tem que atingir também isso. E essa experiência, a gente pode, também quando a gente vai planejar a visitação, a gente pode ter diferentes experiências na mesma unidade. Eu posso ter desde um passeio, onde a pessoa vai ficar praticamente o tempo todo sozinha, isolada, mas em um contato bem ali remoto, né, com a natureza, até um momento ali que ela vai ter um espaço onde vai encontrar outros visitantes, onde que dá para chegar um ônibus e todo mundo ficar ali curtindo, por exemplo, uma tirolesa, uma skywalk, que é aquelas passarelas de vidro. Isso tem no mundo inteiro, tá, gente? Não estou falando que é o caso daqui de Bitpop. Mas então, assim, a gente planeja a visitação para a gente conseguir receber mais pessoas possível, mas sem degradar e sem depreciar a experiência da visitação e sem comprometer a gestão com aqueles pontos que eu falei, por exemplo, a segurança do visitante. Muito bom, Clarice, está te ouvindo. Vamos dar uma pausa aqui no segundo bloco com a entrevista, mas fazendo o consolidado aí, né, das suas falas que me chamaram a atenção, né, enfatizando a demarcação de Lima Duarte como um município que valoriza a conservação dos seus territórios, a importância dessa ação, né, ser constante, de conscientização e de expansão dessa conservação, de aprender, né, que cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa existência e também das gerações futuras, e que a educação não se faz presente só na escola. Muito bacana quando você fala que o parque é uma extensão, né, das nossas escolas, e nós estarmos ocupando esse lugar tão especial é também nos fortalecermos como povo lima-duartino, né, que as nossas escolas possam contribuir aí para aumentar esse grupo, né, de visitantes que se apaixonam pelo Parque de Ibitipoca. E é muito bom a gente te ouvir e saber que a gente tem como uma gestora desse lugar tão especial para todos nós, né, uma pessoa tão bem antenada aí com todas as demandas que envolvem uma unidade de conservação que se abre, né, como parque. Muito bacana, né? Vamos continuar essa entrevista, mas vamos dar uma pausa agora com o professor Enéris e os pedidos de música. Beleza, gente, mais pedidos musicais aqui, agora da nossa ex-aluna, a Ana Guimarães. Ela oferece para o Matheus Correia. Ela pediu a música do Gilson, Algum Ritmo, e Intuiu, Ariana Grande. Vamos de som, galera! Boa tarde, Lima Duarte. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Serrana FM. Você está sintonizado aqui conosco no programa Dalgisa na Rádio. Hoje nós estamos com a temática do meio ambiente, entrevistando a Clarice Silva, que é a gestora do Parque Estadual de Ibitipoca. Nós já iniciamos essa entrevista no bloco 2 e agora no bloco 3 nós temos mais algumas perguntas, continuando esta conversa. Eu e o Vinícius, nosso aluno aqui da escola, estamos entrevistando a Clarice. Então, vamos continuar a nossa entrevista. Eu quero fazer uma pergunta, Clarice, a respeito de uma situação que aconteceu no ano passado. Em setembro, nós tivemos uma grande queimada, né? Atingiu uma grande parte do nosso parque estadual. E eu gostaria de que você nos informasse, né, a todos nós que estamos te ouvindo, se foram identificadas as causas deste desastre, quais as consequências que essa queimada trouxe para o parque, para a região, em relação à fauna e à flora locais, e quais medidas de proteção foram acrescentadas depois desse incidente. Bom, a gente teve, né, essa infelicidade desse incêndio no ano passado, no parque, mas é importante também considerar que o Parque de Ibitipoca é um dos que menos tem ocorrência de incêndio no estado de Minas Gerais. Tá? Se não me engano, antes do ano passado, o último tinha sido 2018, né? 2 anos antes. Antes dele, 2016, eu acho que teve um também, um em 2014, diferente de outras unidades que têm incêndio todo ano, né?
Então, o Parque do Ibitipoca ele é bem privilegiado nesse ponto. Mas, infelizmente, não está livre disso. E o ano passado a gente teve essa ocorrência desse incêndio. Ele foi um incêndio que teve início, não foi dentro do parque. O início dele foi fora, mas bem próximo do limite, né? Por isso ele entrou. Naquele momento, as condições climáticas eram perfeitas para um grande incêndio, porque estava vento, calor, o vento mudando de direção toda hora, umidade relativa do ar baixa, né? Muitos dias de estiagem e a vegetação muito acumulada, né? O que a gente fala de combustível acumulado. Então, tinha tudo perfeito realmente para um grande incêndio e infelizmente, por isso, a gente não conseguiu impedir a entrada dele no parque, né? A área queimada ela é relativamente pequena, mas, por outro lado, ela é relativamente grande porque o parque é muito pequeno. É uma das menores também unidades de conservação de Minas e do Brasil, né? Então, o parque ele tem apenas aproximadamente 1.500 hectares e por queimar 300 hectares dentro da área do parque é uma área, né, relativamente grande. Então, eu estou até aqui agora tentando lembrar se foi 150 dentro, 150 fora, foi uma coisa assim, não foi os 300 dentro, não. Então, queimou uma parte ali, a parte oeste, né, que vai ali do Cruzeiro, na Lombada, desceu e ele virou para o lado ali das encostas da região ali do Rio do Salto, que passa dentro do parque, né? Ele queimou basicamente, a maior parte da vegetação queimada foi a de campo de altitude e campo rupestre, né? O que queimou de vegetação florestal foi mais a borda, né? Alguns arbustos e a borda de algumas matas, mas o prejuízo maior foi para o campo e para os campos, né? Só que essa vegetação do campo ela é altamente adaptada ao fogo. Inclusive, esse ano a gente teve uma florada da canela de ema até muito mais forte do que nos anos anteriores por causa do fogo. É impressionante como que é a recuperação. Em menos de 7 dias, uma semana depois do incêndio, as canelas de ema já estavam reagindo e já emitindo a parte verde delas, né? Já emitindo brotos. Então, assim, a gente tem sim o prejuízo, não é bom, mas, por outro lado, a gente tem essa vegetação adaptada, né, evolutivamente para receber esse impacto do fogo, né? Porém, como é um incêndio, não é uma queima controlada e nem tampouco um fogo causado por um raio, que é uma causa natural, né? Que geralmente é uma causa que ela acontece e logo em seguida vem a chuva, então resolve ali rapidinho. Ou uma queima controlada que você faz no dia certo, na hora certa, com todos os cuidados, como é um incêndio, aí acaba pegando vegetação que não é adaptada ao fogo, como, por exemplo, essa vegetação florestal, como eu citei, a borda das matas, né? Para a fauna, o prejuízo é grande, né, gente? A gente tem a fauna maior, de médio, grande porte, ela tem uma mobilidade boa, né? Ela consegue sair correndo, se ela não for cercada pelo fogo, que não é o caso desse fogo que a gente teve aqui, as linhas de fogo não geraram né, esse problema, mas tem a fauna que tem menos mobilidade, a gente pode pegar aí os répteis, né? Muitas cobras que vão embora, para a felicidade dos gaviões, que ficam sobrevoando em cima da área queimada e jantando as cobras, alguns roedores, né, os insetos. Então, assim, tem muitos animais que eles não conseguem sair a tempo, tem esse prejuízo. Tá? Bom, a gente tem todo um aparato de combate de incêndios, né? Inclusive agora, terça-feira, dia 1º, a gente tem a reunião anual de alinhamento para incêndios, que a gente faz todo ano, com todas aquelas pessoas que, porventura, se acontecer um incêndio, elas estarão envolvidas, a gente se reúne antes dessa época dos incêndios para alinhar, para que a gente esteja com tudo muito bem organizado, que eu costumo dizer, na hora do incêndio, nosso único problema tem que ser o fogo, a gente não pode ter outro problema, né? Então, a gente tem brigada do parque, tem a brigada voluntária no entorno,
Tem a brigada da comuna do Ibitipoca aqui também, que é uma grande parceira, que tem vários brigadistas, tudo isso brigadistas equipados, treinados, né, tanto do parque, do entorno, da comuna. A gente já está se preparando para esse ano, né? Isso é uma atividade de rotina para a gente se manter alinhado, organizado, combinar os fluxos de comunicação, tudo isso é muito importante para que na hora do incêndio só o fogo seja o nosso problema. Para esse ano, a gente também vai ter uma contratação de brigada temporária, então a gente vai ter uma vigilância melhor. Eu estou bem, assim, bem acreditando que o que aconteceu ano passado não vai se repetir, embora a gente não tenha muito controle disso, porque esses incêndios, né, você me perguntou as causas, né? Infelizmente, a gente não tem como... É muito difícil a gente chegar no agente causador. A gente consegue entender o que aconteceu, mas não consegue identificar o infrator para poder... Né? E, enfim, é muito difícil. O que eu acredito que desse incêndio do ano passado é o que a gente chama de vandalismo, é alguém que quis realmente colocar o fogo. É triste, é difícil de aceitar, mas o ser humano é capaz, né, de fazer isso. A motivação pode ser muita coisa, pode ser por uma questão de desafeto com alguém, pode ser por pessoa ter distúrbio, pode ser por vários motivos, para prejudicar alguém, né, por um conflito, algum conflito social, econômico. Então, assim, eu já adotei de preferir não ficar pensando muito isso, porque não faz bem, não adianta nada. Então, a gente encaminha todos os incêndios, a gente faz um relatório, né, abre um processo, todos eles vão para a polícia fazer investigação, né? Alguns deles a gente consegue bons resultados, mas muitos, infelizmente, a gente não consegue identificar. Muito triste saber que a maioria dos incêndios, se não todos, não são por causas naturais. E Clarice, dentro do nosso município, tem muitas pessoas que não conhecem o parque. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. E você tem alguma noção do que poderia ser a causa desse distanciamento e como isso poderia ser revertido? Ô, Vinícius, que pena que você ainda não veio, né? Nós vamos tentar dar um jeito de resolver isso rápido. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Não é cultura nossa a gente buscar visitar os parques. Olha, eu vou te falar, as pessoas preferem ir para um shopping, pode saber, é muito mais procurado do que parque, né? Por isso, a gente tem um distanciamento da natureza, né? Do nosso histórico, da nossa civilização. Então, muita gente nem se interessa, muita gente não gosta. É um município muito rural, né? A maior parte da população ou é de origem rural, ou ainda é uma população rural. Então, para ela, assim, cachoeira, isso aí eu já tenho, eu estou acostumado, não é uma novidade, igual sair alguém de um grande centro que vai vir para uma área natural. Acho que isso também tem a ver, é uma boa pergunta para a gente pensar, né? Mas eu acho que está muito relacionado a essa cultura mesmo, né? Porque você está aqui em Lima Duarte, é tão pertinho, por que ainda não veio? Eu faço essa pergunta para você, Vinícius. Gostaria até de saber, né, quais motivos. Eu acho que é uma ótima pergunta e provoca a gente a pensar. E como que a gente pode fazer para reverter isso, né? Bom, é uma mobilização. As escolas têm um papel importante para isso, de trazer os alunos, né? Criar programas que possam receber os alunos, né? Atividades que possam receber. A gente tentar também atingir os pais, né? Para que os pais tragam as pessoas, os alunos, no caso aí das escolas, e a comunidade como um todo. Eu acho que tem que se pensar assim. Eu acho que não deveria existir nenhum cidadão de Lima Duarte que não veio no Parque do Ibitipoca, né? E a gente, inclusive, tem políticas aqui de isenção de ingresso para grupos organizados, né? No caso, escolas, principalmente, mas tem como a gente criar algumas estratégias para aproximar mais. Realmente, é muito intrigante. Não sei como eu moro aqui na cidade, realmente tenho muita vontade de visitar o parque e ainda não tive a oportunidade de ir lá. Inclusive, já cheguei aí em Ibitipoca, mas
não visitei o parque. O Independência Shopping você já foi, né? Sim. Aí, tá sim. vendo? É isso que eu tô falando. E é mais perto você vir aqui do que lá, hein? Verdade. Vamos mudar isso. Olha, pessoal, essa conversa, além de informativa, ela está muito agradável, né? Vou falar da minha experiência também. Eu morava em São Paulo, quando morava em São Paulo, vim visitar o parque uma vez, e agora que eu moro aqui em Lima Duarte, né, vai fazer um ano, eu também ainda não voltei aí, em parte por causa da pandemia, mas eu também vou agendar minha visita de retorno aí, Clarice. Por favor. E quando eu estive aí, né, há algum tempo atrás, eu fiquei sabendo das espécies endêmicas do parque, né? O que são espécies endêmicas para nossa audiência conhecer? São aquelas que ocorrem exclusivamente numa determinada região geográfica. E quando eu fiquei sabendo das espécies endêmicas do Parque do Ibitipoca, eu fiquei muito feliz de saber, né? Então, gostaria que você comentasse quantas são essas espécies endêmicas, quais são, né? Sim, então, Valquíria, falar de espécies endêmicas é complexo porque ela é relativo, né? É relativo a algum espaço. Então, aqui a gente vai falar das espécies endêmicas do Parque do Ibitipoca. E muitas vezes o endemismo está relacionado também a lacunas de pesquisa em outros lugares. Por exemplo, quando você veio aqui, algumas espécies consideradas endêmicas atualmente já não são mais, porque foram encontradas ali no Serra Negra, na Serra do Cruz. Então, eu vou dar até exemplo, tem uma bromeliácea, Vrisia cacuminis, o cactus, esse cactus famoso daqui, o Arthrocereus melanurus. Até pouco tempo, é subespécie Magnus, essa espécie. Até pouco tempo ela era considerada endêmica, agora já não é mais. Então a gente pode falar endêmico da nossa região, né? Porque a Serra Negra e essa Serra do Cruz, que foi que eu até olhei isso agora recentemente, é aqui nessa região também, já foi identificado. Tem uma poácea também, que também era considerada endêmica e não é mais. Que eu identifico de flora, né, que eu estou falando agora, de uma rubiácea que ainda é considerada endêmica. Rubiácea é uma planta da família do café, chama Indísia ibitipocensis. Ela foi identificada em Ibitipoca e até hoje não foi identificada em nenhum outro lugar, logo ela é uma espécie endêmica, né? Então, aparentemente, ela não foi encontrada ainda em outro lugar. E essa é uma informação que a gente acha no site do Centro Nacional de Conservação da Flora. Da fauna também, até a Ilha Ibitipoca, que é uma pererequinha que tinha sido identificada só aqui em Ibitipoca, eu já sei que ela foi identificada em outros locais. Então, eu não tenho conhecimento no momento de alguma espécie da fauna endêmica. Então, assim, esse romantismo do endemismo, ele tende a acabar à medida que são pesquisados e explorados outros locais, né? Mas, de qualquer forma, o parque ele tem muitas peculiaridades. Ele é um parque muito pequeno, mas muito diverso, né? A gente tem... Sabe a família de planta que mais tem no parque? Isso eu descobri fazendo as lives, que são as orquídeas, as orquidáceas. Tem mais... Acho que são 130 espécies, isso aí, 130 espécies de orquídeas diferentes. É a família mais rica, né? A mais diversa. Tem mais espécies diferentes no parque, tá? Essa informação, e é legal também para a gente entender essa questão do endemismo, né? Então, consegui trazer uma aqui, que é uma rubiácea, a Indísia ibitipocensis, que é uma planta da família do café. Oi, Clarice, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação nesta tarde conosco. Só para encerrarmos a nossa entrevista, eu queria acrescentar aqui mais uma pergunta para você falar rapidamente das atrações, assim, dos lugares do Parque do Ibitipoca para convidar os nossos ouvintes a visitá-los. Bom, gente, então, a gente tem basicamente o que a gente chama de 3 circuitos, né? O circuito das águas, o circuito do peão e o circuito Janela do Céu. Os 3 circuitos, a gente tem grutas, cachoeiras, belíssimas paisagens, lagos. O Janela do Céu é o percurso maior, gasta um dia inteiro para fazer, são 16 quilômetros ida e volta, tem que ter um preparo físico, tem que vir preparado.
O peão também é um circuito que não é tão leve, porque é muita subida, né, para subir o pico do peão, então tem que subir bastante, tem que ter preparo. E o circuito das águas, que você pode fazer uma caminhada mais longa ou até mesmo apenas andar alguns metros e ficar ali na beira da prainha, né, que é um atrativo bem próximo ali de onde para do estacionamento, onde o visitante para o carro e onde ele chega. Hoje, a nossa visitação está, por causa da pandemia, limitada a 500 visitantes por dia, e isso varia de acordo com as, né, do Minas Consciente, e o visitante tem que fazer o agendamento no site www.parquebitpoca.eco.br, onde ele vai agendar a visita, ele só entra com esse agendamento, que foi todo um trabalho que a gente está fazendo para que não haja aglomeração na portaria da unidade, que a visita seja tranquila, com segurança sanitária para todo mundo. Tá? Então, todo mundo convidado a vir, passar a frequentar e se apaixonar e se tornar aí um co-gestor dessa área, contribuir, colaborar, participar, se sentir dono. Tá? Lima, chamando aqui todos os Lima Duartinos para virem conhecer o parque, né? A gente tem atingir essa meta, 100% da população tem que ter vindo aqui no Parque Estadual de Ibitipoca. Gratidão, Clarice, por esse convite, né? Por esse fechamento, apresentando aí as nossas belezas naturais. É muito bom, né? Saber ouvir, né? Tendo você aí. O Vinícius, né, e você deu uma puxadinha de orelha aí de nós da escola, né? A gente vai ter que assumir esse compromisso, né, dessa aproximação aí do parque. A gente vai anotar isso na nossa agenda aqui, né? Tá tem que ser anotado tarefa aqui, Vinícius. Isso, tem que ser tarefa obrigatória da gente da escola. Vamos sim reforçar essa parceria, né? É realmente, né, sério, é algo que a gente tem que pensar com seriedade, né? Os Lima Duartinos não conhecerem o parque. Eu estou fazendo doutorado lá no Rio, quando eu me apresento como moradora de Lima Duarte, a maioria fala: eu conheço Lima Duarte, eu já fui em Ibitipoca, né? Então a gente tem que valorizar o que é da gente, para a gente se valorizar, né? E fica aí as queimadas, né, como um grande desafio, né? Porque é uma ameaça de ações antrópicas que a gente tem realmente que combater, e ficamos felizes de saber dessa organização aí, né, dessa brigada do incêndio, que pelo que você nos contou, é uma galera bem organizada, né, bem treinada, então a gente também fica com essa segurança. Muito obrigada, Clarice, pela sua presença aqui, e vamos ouvir mais músicas com o professor Enéas. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vamos também, então, com um pedido de músicas aqui, né? Chegou aqui o pedido da Silvane, da Secretaria da Escola da Adalgisa. Ela pediu Chico Buarque, Apesar de Você. Boa música, hein? E também o pedido da nossa entrevistanda aí, ó. A Clarice pediu Chico César, Estado de Poesia. Galera, vamos de música? Finalizando aqui o nosso programa, este é o nosso último bloco. Eu quero deixar nossa gratidão à nossa entrevistada de hoje, a Clarice, que nos abrilhantou com sua presença, né? A Clarice Nascimento da Silva. Ela nos trouxe muitas informações importantes a respeito do nosso Parque Estadual de Ibitipoca. Então, eu vou fazer aqui uma rápida recapitulação do que você escutou neste programa de rádio. Este é o nosso programa de rádio número 12. Nós estamos exibindo ele no dia 3 de junho de 2021. Você começou a escutá-lo a partir mais ou menos das 13 horas, né, da 1 hora da tarde. Nós tivemos no primeiro bloco os informes com o nosso diretor Paulinho, e no segundo e terceiro bloco nós ouvimos, né, as falas da Clarice, que nos trouxe informações ricas e importantes do nosso Parque Estadual de Ibitipoca. Com as músicas nós tivemos a participação do nosso professor Enéas, e juntamente comigo a professora Beatriz apresentou este programa. Eu deixo aqui a minha despedida. Agradeço a todos pela sua participação e por acompanhar o nosso programa todas as quintas-feiras. Beatriz, é com você. Boa tarde, também me despeço, né, dos colegas. Gratidão, Clarice, pela presença. E terminamos assim o nosso programa. Mais músicas, professor Enéas? Vamos lá, Bia. Para fechar, então, o Paulinho vai mandar Sandy Júnior, As 4 Estações, para todo mundo que foi doar no Hemominas aí, ó, galera.
Parabéns aí aos doadores, hein? Doar sangue é muito importante. E também vamos com a música do J Quest, Daqui Só Se Leva Amor, pedido da nossa professora Poliana. Gente, tudo de bom, um abraço, até mais!